A Terra está se alterando repentinamente e atualmente chegou em um ápice de recepção de ondas gama. E o que isso implica no ser humano? Quais as causas e consequências destas situações? O que isso tem a ver com a transição planetária e por que não é notificado na grande mídia? Bom, primeiramente, vamos por partes. Devemos compreender que a Terra hoje, atualmente, está passando por uma movimentação que já conhecemos há muito tempo, já fomos informados há muito tempo, que independente das escolhas dos seus habitantes, a Terra se elevaria e alcançaria um próximo nível, e é isso que está acontecendo. E melhor, foi registrado e está sendo registrado tanto por nossa sensibilidade, quanto também por instrumentos físicos específicos para tal ação. Para medir a ressonância da Terra, os cientistas utilizam sistemas de detecção de ondas de rádio sensíveis. Esses sistemas podem ser localizados em estações de pesquisa ou em satélites orbitando a Terra. Os sinais capturados são analisados em termos de amplitude, frequência e outros parâmetros relevantes. As ferramentas utilizadas pelos cientistas para analisar a influência eletromagnética no globo são chamados de magnetômetros. E essas ferramentas são colocadas em pontos estratégicos que são distantes e apartados da interação eletromagnética do coletivo, proporcionando assim uma captação limpa, sem ruídos externos, alheios à intenção e o objetivo de captar somente as influências que estão sendo recebidas pelo planeta. No momento em que sensibilizamos os nossos corpos, podemos notar através da sensibilidade no próprio corpo físico as atuações das energias que nos circundam, sejam elas externas, alheias, as nossas próprias emanações, de forma mais atuante e precisa. Um fato que ocorre com o estudante quando ele caminha pela porta estreita e passa por um refinamento interno é que determinadas energias que antes poderiam até ser geradas já não encontram mais recepção em seus corpos. Por quê? Ele já sentiu a presença, já desenvolveu o amor incondicional. Tudo alheio a isso pode causar um profundo abalo e desequilíbrio. Logo, ele sustenta a energia do amor incondicional em si para evitar a dor dilacerante do que é sentir uma melancolia, uma tristeza, que são energias de baixa frequência que alteram totalmente os padrões elétricos do campo áurico, do campo eletromagnético, impregnando a sua psicosfera pessoal com a contraparte negativa dos fluidos etéricos. E com isso, o biorritmo do ser sai da estabilidade e da harmonia e passa a vibrar em um ruído, em uma frequência prejudicial e deletéria para a saúde, para o sistema imunológico em geral, para o corpo físico e também, principalmente, para os demais corpos que possuímos. O corpo vital, o corpo etérico, o corpo emocional é profundamente abalado e o corpo mental também. E isso acaba ocasionando em doenças como conhecemos e uma série de outros distúrbios que são manifestações destes padrões de desequilíbrio interno. E isso nos põe em estreita conexão com fluidos destes níveis. E como resultado disso, somos facilmente acessíveis por seres destes planos, a não ser que
através da via consciente, de uma forma rápida, procuremos algo que ajude e facilite esse processo de transformação e, principalmente, devemos colaborar com esse processo de transformação, sintonizando com esferas superiores após adquirirmos este equilíbrio necessário para a permanência do indivíduo na Terra. O local ainda dual, que tanto a influência das sombras quanto da luz exercem a atuação, e isto de todas as formas que podemos interpretar, seja ataques externos, seja as sombras do próprio ser que devem ser transformadas e transmutadas, influências de diversos tipos, formas de observar a vida, direcionamentos e as intenções de todo o ser, bem como aquilo o que ele dá o seu poder de energia. Tudo isso há um processo de interação. Luz e sombras são nada mais do que energias de um só princípio imutável e inalterável. Deus não criou o mal, pois Deus é soberanamente bom. O mal, as sombras, seria nada mais, nada menos do que uma ausência da luz. E o indivíduo que chega neste atual estágio de desenvolvimento humano, ele tem o livre-arbítrio para escolher onde irá permanecer, pois as trevas em si também são atribuições das animalidades, ou seja, dos reinos inferiores. Seria um processo de estagnação e busca unicamente pelo mantimento destas condições inferiores e instintivas que fazem parte de um período, de um estágio da criação que deve ser superado, mas muitos se comprazem em manter suas atenções e seus direcionamentos para essas inferioridades de outros reinos. São animalidades que devem ser superadas para que o alcance do próximo nível de consciência seja uma realidade. Na Terra, hoje, atualmente, nós temos diversos padrões de consciência. São pessoas com diferentes níveis. Se pudéssemos observar, seria um mix de cores, cada um mantendo a atenção naquilo que mais lhe agrada, independente do que seja. Hoje, atualmente, temos uma oportunidade grande de crescimento. E por quê? Porque esses são os estágios iniciais de um desenvolvimento profundo e perpétuo. Após a passagem deste movimento, não poderemos mais testar a nossa capacidade de crescimento, talvez somente em outros mundos. E por quê? Porque atualmente a humanidade ainda se encontra em um período de aprendizagem. O ser que encarna aqui tem a oportunidade de ser testado e assim ser otimizado para alcançar um próximo nível. Muitas pessoas decidem encarnar atualmente para superar alguma falha, por menor que seja, mas que ainda incomoda a sua consciência. Este momento é um momento propício para isso. Os irmãos podem fazer através de uma autoanálise, uma sondagem de si mesmos, e analisar aquilo que mais lhe incomoda, seja apego à família, apego aos bens materiais, apego a determinadas coisas, vícios morais, hábitos desproporcionais, aquilo que mais lhe aflige. Observe, muitos encarnam somente para tratar determinadas coisas específicas. Poucos sabem disso. E para que as suas consciências encontrem a paz em planos mais rarefeitos, eles devem superar-se, superar as faltas e os erros que possuem, erros específicos, para que assim
ganha a oportunidade, por mérito próprio, de alcançar um padrão necessário para se habitar em planos mais elevados. Mas o que naturalmente ocorre é que, após encarnarem, esquece, devido ao véu do esquecimento que é sobreposto à consciência, justamente para facilitar este desenvolvimento e este aprendizado por uma série de situações, e de forma repetitiva, mais uma vez, passam a externizar essas falhas e erros, sejam eles quais forem. E o aumento da luz no planeta nestes dias é propício para movimentarmos e transformarmos questões que estão arraigadas em nosso ser e que muitas vezes já esquecemos ou não damos total importância. O maior oponente do ser humano é ninguém a não ser ele mesmo, seus próprios erros, suas próprias falhas. A caminhada de Jesus no deserto possui uma interpretação muito mais profunda do que é dito e disseminado por aí. Na verdade, os demônios são a nossa própria falha interna e os nossos erros, pois, se externamos esses erros, é o que nos põe em afinidade com esses seres. Logo, para evitarmos isso, devemos vencer nossos impulsos internos, seja eles quais forem: impaciência, raiva, intolerância, incompreensão, falta de um entendimento maior, falta da conexão divina e do perdão, a incapacidade de amar a si mesmo e o próximo, são energias inferiores. São demônios ou a personificação de um diabo. O ser deve superar a si mesmo vícios morais ou de outros tipos, necessidade de excessivos bens materiais ou a má utilização de recursos exacerbados para suprir tão unicamente o seu orgulho e o seu ego. Isto é uma jornada. A espiritualidade não é um romance que pregam. Superar a si mesmo é a maior alegria do estudante da luz, que almeja alcançar um estado mais puro, o estado de amor incondicional, se esforçando em se elevar diariamente acima das suas limitações, podendo presenciar uma maior conexão com a fonte criadora e com os seres de luz que nos acompanham e anseiam pela nossa vitória, pois o que eles mais almejam é que conquistemos um nível de felicidade, conquistemos as nossas realizações pessoais. Por isso, Jesus, bem como muitos outros mestres, ainda estão aqui velando e nos ajudando a transformar nossas limitações